Heian corre pela estrada e sinaliza para um carro passando parar, mas o veículo a ignora. Firat liga para Bekir pedindo informações. E ele conta que algumas pessoas viram 2 homens pegando Azat e levando-o embora num carro. Miran vê Firat sinalizando com os faróis. Então os 2 param o carro. Firat desce para contar a notícia que recebeu e já pediu para seus homens irem pela estrada atrás de Azat. Mais tarde, Azizê finalmente decide trocar as roupas de luto e começa a se despir, soltando seus lindos cabelos. A perigosa escolhe uma roupa branca para a ocasião, transmitindo a paz que vai sentir com sua vingança. Azizê retira também sua maquiagem pesada e celebra que essa história vai chegar ao fim ainda hoje. Miran se irrita por não ter conseguido descobrir nada do paradeiro de Azat. Miran começa a agredir até os homens de Firat, pensando que algum deles está trabalhando secretamente para Azizê. Firat acalma o amigo e promete que eles vão encontrar Azat. Miran vai para casa confrontar a avó novamente para ela dizer o que fez com o homem ferido. O infiltrado espera todos saírem para ligar e avisar que fez o combinado, e agora eles foram para a mansão Aslanbey. Azizê desce as escadas pronta para matar e morrer, e reflete que vai morrer pela segunda vez, desejando ser enterrada com seu filho após 50 anos de um fogo que queima dentro dela incessantemente, e vai queimar todos com ela. Azizê se lava e bebe água pensando no castigo que dará a Nazu, que vai sentir o mesmo ódio que ela sentiu todos esses anos a partir de hoje. Azizê quer demonstrar aos seus queridos netos Aslan e Gonu o quanto os ama, apesar do que vai fazer. Azizê termina seu ritual e se veste para a morte totalmente de branco. Azizê diz para sua casa que ela vai morrer junto, pois um lar que guarda tanto sofrimento não é capaz de dar felicidade a alguém. Mustafa se emociona e chora pedindo que Azizê não faça nada, pois ela é tudo na vida dele e pode realizar essa vingança em nome dela, só para não vê-la morta. Azizê fica lisonjeada, mas a lei divina exige que ela cobre com as próprias mãos e cumpra esse destino. Azizê entrega um envelope com seu testamento e pede que ele junte Aslan e Gonu após sua morte para entregar a eles. Azizê pede que o rapaz honre sua memória protegendo os netos da mesma forma que a protegeu todos esses anos, mesmo que eles não queiram. Mustafa jura que fará isso com a própria vida. Todos os Sadoglu se preocupam por Azat ter desaparecido e não atender o celular. Yaren pensa que Azizê fez algo. Andam pede para o marido procurar o filho, mas Sian pede que ela se acalme porque Azat já tinha dito que queria ficar sozinho e pode ser apenas isso que aconteceu. Nazu não acredita que ele tenha esquecido o celular. Arun conta que tentou ir com Azat, mas ele não deixou. Haidar pede paciência ao pai porque foi a primeira vez que ele saiu de casa em tanto tempo, mas Nazu ordena que todos saiam para procurá-lo agora mesmo. Um rapaz bate no portão chamando Nazu e Sian, então revela que Miran atirou em Azat. Andam passa mal e desmaia na hora. Sian parte para cima do rapaz, e ele conta que estava em Bei Azul e ouviu um pastor de ovelhas contando que viu tudo, mas Azat não estava mais onde foi deixado quando foram procurar. Nazu jura matar Miran. Heian finalmente chega perto de casa e vê os carros saindo da mansão a toda velocidade. Heian faz Arun parar e sobe no carro para ir com ele atrás dos parentes, descobrindo que todos já sabem o que Miran fez. Azizê deixa sua casa aberta e espera pacientemente que seus inimigos cheguem para enfrentá-la. Miran e Firat são os primeiros a chegar, e veem que a vilã está vestida pronta para a morte. Nazu chega logo depois gritando e saca as armas com Sian, que exige saber onde está Azat. Firat avisa que vai atirar em Sian se ele avançar. Haidar tenta apaziguar a situação. Nazu exige que Azizê diga o que fez. Heian chega gritando por Miran e fica triste olhando para ele. Haidar tenta fazê-la ir embora. Sian exige saber o que aconteceu com seu filho. As Aslanbey chegam e Azizê implora para Gonu não se aproximar. Sian avisa que todos os inimigos vão morrer se não souber o que houve com Azat. Haidar pergunta se Miran atirou mesmo em Azat, e ele confirma com o olhar. Um visitante chega para mudar tudo. Aslan se revela e mente que atirou em Azat. Azizê se choca com a chegada de seu querido. Miran vai perguntar quem é o desconhecido, e todos aguardam a resposta ansiosos, mas ele só responde que se chama Aslan. Azizê fica sem palavras vendo o neto diante dela. Sian parte para cima de Aslan e exige que ele conte o que fez então.
Azat aparece para tranquilizar a todos e mostra que está tudo bem, então chama a família para ir embora. Nazu não vai deixar ninguém sair dali impune, pois sabe que esse rapaz está mentindo para proteger Miran e deve ser um capanga de Azizê. Azat garante que Miran não fez nada com ele. Aslan repete que atirou em Azat. Miran e Rayhan ficam confusos com esse homem assumindo a culpa de algo tão grave. Miran entra no jogo confuso. Azat conta que Aslan atirou nele, mas foi por engano, mentindo que o rapaz estava caçando animais e acabou acertando nele sem querer, tanto que o resgatou para salvar sua vida e veio trazê-lo de volta. Azat decreta que ninguém tem por que retaliar Aslan e chama todos para ir embora. Sian exige que Aslan os acompanhe. Miran fica com vontade de falar com Rayhan, mas não consegue. Miran exige que Azizê explique quem é esse homem. Azizê chama o neto para conversar a sós no quarto. Gonul sabe que a avó foi responsável por tudo, mesmo que tudo tenha se explicado magicamente. Andam manda a filha ficar quieta porque tudo acabou bem e Azizê já desistiu de todo mundo mesmo. Gonul diz que vai desistir da avó também. Miran grita loucamente para saber o que Azizê fez para mudar toda a história de última hora. Azizê mente que não sabe quem é aquele tal de Aslan, mas Miran acha que é só porque ela mandou Mustafa fazer tudo sozinho e exige que ela explique esse plano maluco. Azizê ressalta que Azat não estaria vivo se Aslan fosse um capanga dela, pois é óbvio que Azat acusaria Miran. Miran não acredita nessa mentira, então Azizê manda ele perguntar ao Sadoglu se quiser descobrir. Miran promete que vai saber o que Ancião armou. Gonul pede para Miran dizer o que Azizê fez, mas ele a ignora e vai embora. Gonul tenta perguntar para a avó, mas ela corre de volta para o quarto e se tranca. Azizê reflete que seu querido neto Aslan veio mudar destinos, mas ainda precisa saber se ele veio como aliado ou inimigo. Andan sofre de medo de Azat ter morrido. Azat chega em casa com a família para tranquilizar a mãe. Anif quase sente um treco ao ver Aslan e Mafui chegando junto com o Sadoglu. Andan exige que Azat tenha sido vingado, mas percebe que não e rouba a arma de Sian para atirar em Miran pessoalmente. Todos contêm a surtada e Aidar explica que foi tudo um mal-entendido. Aslan conta que foi quem atirou em Azat enquanto caçava, mas ela não acredita e pensa que ele é um assassino contratado por Azizê. Azat garante que o rapaz não fez de propósito. Nazu quer ter certeza se foi isso mesmo. Aslan garante que não conhece nenhuma Azizê e só estava caçando aves com Mafuis. O telefone de Melek toca e ela tenta passar para Rayhan, mas ela prefere não atender. Miran se estressa por não conseguir se comunicar e precisa ir atrás dela para contar a verdade, então pede a Firat para ficar de olho em casa e descobrir depois quem é esse tal de Aslan. Sian quer que Aslan se apresente e explique direitinho quem é. Azat não acha necessário, mas Sian avisa que vai descobrir se o homem não falar. Azat se sente desrespeitado por ninguém confiar no que ele está dizendo para deixarem o homem ir. Nazu quer entender por que chegou o boato de que Miran tinha atirado. Azat desconversa que deve ter sido uma fofoca que alguém inventou porque já sabem da rixa entre as famílias, então pensaram que foi Miran injustamente. Aslan lamenta ter causado uma confusão e é liberado para ir embora. Aslan comenta com Mafuis que deu o primeiro passo para a justiça e Azizê vai ficar maluca quando vir que ele se tornará um amigo para o Sadoglu. Nazu considera que tudo é mentira e Azizê planejou tudo isso após sair do luto. Aidar diz que vão investigar de qualquer forma, e todos se dispersam para relaxar após um dia tão maluco. Rayhan sofre sabendo da verdade. Mustafa conta a Azizê que Aslan está morando em uma casa afastada. A vilã pretende ir lá para expulsá-lo, mas Mustafa acha melhor não porque os Sadoglu devem estar de olho nele agora. Azizê pensa bem e manda apenas ficar de olho em Aslan, visando proteger para que nada de ruim lhe aconteça. Azizê não entende por que o neto veio. Aslan escreve uma carta para si mesmo sobre a sua história. Mafuis pede para Aslan atender uma ligação de Azizê, mas ele prefere deixá-la esperando um tempo e responder às perguntas dela com a carta que está escrevendo, sem deixá-la saber que é ele quem manda os bilhetes. Aslan atende outra ligação e combina de marcar um encontro para conversar sobre tudo o que aconteceu. Azat relembra o que Miran disse para a avó no local do crime e pensa que ele estava sendo sincero, então o considera um maldito mentiroso que não desistiu da vingança. Rayhan visita Azat no quarto e conta que viu tudo o que aconteceu naquele lugar,
principalmente Miran atirando nele, e pergunta por que ele foi para aquele encontro que já era uma tragédia anunciada. Azat pensou que poderia conversar com Azizê para resolver essa questão da morte de Elif, mas era mentira, e agora não entende por que Miran foi tão falso. Heian acha que Miran não fez isso de propósito porque ele realmente desistiu de ajudar Azizê e algo estranho deve ter acontecido. Azat garante que ele mentiu porque ouviu tudo que ele falou naquela reunião quase fatal, e exige que ela pare de achar que isso é um conto de fadas. Heian pergunta por que ele não o acusou, e Azat explica que foi para não se igualar a essa corja de maldosos, pois não pretende alimentar ainda mais o ódio das famílias. Heian pergunta quem é Aslan, mas Azat não conhece e só foi ajudado por ele de bom coração. Yaren entra e escuta o irmão pedindo para Heian esquecer algo. Miran se estressa por Melek não atender a ligação dele para ajudar a entrar em contato mais rápido. Melek vai encontrar Heian em cima da casa para ver se ela atende Miran, porque ele ligou 1000 vezes. Heian tem coisas para dizer a Miran e pede para eles se encontrarem na planície. Melek fica curiosa, mas Heian pede para ela guardar segredo dessa saída. Aslan vai ao encontro de Sultan às escondidas, e eles finalmente conseguem se abraçar após tantos anos de saudade entre mãe e filho.